Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula número 11, que é dando continuidade na parte de prevenção de combate a incêndio, falando só rapidamente sobre o sistema de alarme e depois vamos comentar sobre os primeiros socorros. Então, na área de sistema de alarme, ele é composto tanto por detecção, como por centrais, como por avisos e comandos externos, certo? Como vocês podem observar na imagem à direita. A detecção é muito importante justamente que acionar, né, quando ocorre algum sinistro. Então temos tanto a forma manual, como vocês podem observar abaixo, que é só pegar esse martelinho na lateral, bater no vidro e apertar o botão de alarme de incêndio, justamente para informar toda a área que está havendo o incêndio e realizar a evacuação mais rápida possível e segura. E temos acionadores automáticos, né? Tanto o detector de fumaça, como o detector térmico, como o detector de chama, onde ambos, quando é acionado pela identificação de uma chama ou de um calor fora do normal, que é caracterizado como incêndio, o mesmo informa a central de incêndio, onde na central de incêndio tem o sistema que aciona as sirenes para que a área também seja evacuada. E estamos aqui, pessoal. Então, o exemplo aqui, o detector de fumaça, o detector térmico e o detector de chama. Aí temos as centrais, pessoal, que é justamente, né, o coração, que é o painel, que é responsável por saber receber as informações e depois é, informar o alarme, né, a sirene de alarme para ser acionada. Então ele é formado por detecção, lógica, controle e alimentação. Onde temos aqui o módulo de entrada, né, que ele supervisiona a fiação das linhas de detecção contra o rompimento de fios e curtos-circuitos ou aterramento de um dos fios, né, que alimenta os detectores eletrônicos com a tensão corrente exata para o seu funcionamento. Aí temos o módulo lógico, converte as informações de alarme em comandos pré-estabelecidos para atuar sobre os módulos de saída. E os módulos de saída, né, que atuam sobre os supervisores acústicos, audiovisuais ou visuais e comandam, né, em um sistema automático, os disparos dos agentes de extinção e equipamentos secundários com sistema de ar-condicionado e porta, né. E o modo de alimentação, né? A alimentação de um sistema de alarme de incêndio é sempre dupla. Normalmente se utiliza como alimentação primária a rede de 110 a 220 volts, né? E uma bateria de 24 volts, com uma alimentação em caso de falta de energia, ele é acionado automaticamente. Então, pessoal, é muito importante usar avisadores e comandos externos justamente para informar, né, as pessoas do local que está ocorrendo um incêndio, para realizar as rotas de fuga e fugir do local o mais rápido possível, né? Avisar as pessoas dentro da área de perigo, indicar as saídas normais de emergência em situações de perigo, controlar o fluxo de saída de pessoas para evitar confusão e correrias, não obstruir o caminho para entradas da brigada de combate a incêndio, marcar as vias de acesso e saída de acordo com o lugar do fogo, né? Informar o crescimento do fogo via a entrada de alarme sucessiva para evitar as pessoas de combate do estado do perigo, entre outros fatores, né? E temos os avisadores, que é como, por exemplo, o gongo, os avisadores eletrônicos, né? E os avisadores visual tipo flash, né? Certo? Onde eles todos são programados através de comandos. Certo? Então ali encerramos a parte de prevenção de combate a incêndios e vamos falar só rapidamente sobre os primeiros socorros, certo? Como a gente sabe, um acidente de trabalho ou uma situação onde a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, ou está passando por desmaio, ou houve uma fratura, ou foi queimada, é importante saber, né, quais são as primeiras medidas a ser tomadas e como podemos intervir de forma positiva para salvar a vida dessa pessoa, certo? Então temos aqui, ó, a recuperação de uma vítima de um incêndio depende da rapidez com que ele recebe os primeiros atendimentos. Então, para tanto, é necessário conhecer um pouco sobre esses procedimentos. Lembrando, que o socorro final deve ser prestado por uma equipe médica especializada
e que os primeiros socorros são apenas procedimentos para manter a vítima estável até a chegada dos especialistas. Certo? Então, os primeiros socorros, socorro básico de emergência, são as medidas iniciais e imediatas, dedicadas a vítimas, fora do ambiente hospitalar, executadas por qualquer pessoa, treinada para garantir a vida e proporcionar o bem-estar e evitar agravamento de lesões existentes, né? Como vocês podem observar nessa imagem abaixo, por exemplo, ocorreu uma batida de veículos, né? Aí a pessoa está ferida, está no chão ali no assoalho, e as pessoas querem quer ajudar, né? Mas sem entendimento fica difícil, porque pode até agravar, né? O primeiro atendimento mal sucedido pode levar vítimas de acidentes a sequelas irreversíveis, né? Então é importante identificar como aquela vítima está acidentada e seguir as orientações corretas até chegar os especialistas, né? No caso a SAMU. Então temos aqui a urgência e a emergência, que são dois conceitos próximos, que é importante a gente saber a diferença. Por exemplo, urgência é quando há uma situação que não pode, né, ser adiada e que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se o risco até mesmo de morte. Um exemplo é a parada cardiorrespiratória. Já a emergência é quando há uma situação crítica, com ocorrência de perigo, né, que no caso é hemorragia ou fraturas. Então é importante, né, que antes da gente comentar quais são as medidas a ser tomadas, ter um entendimento, né, conhecer um pouco sobre o corpo humano, saber identificar os principais órgãos, sua localização e entre outros, né. Então, no nosso organismo, transparece através da respiração, pupilas, batimentos cardíaco, temperatura corpórea, coloração de tecidos, que alguma coisa não está fora do normal, certo? Então ali a gente identifica que o nosso corpo está passando por alterações que são prejudiciais, certo? Então, por exemplo, em ferimentos leves, quais são as medidas que devem ser tomadas, né? Lavar bem as mãos, sempre usar luvas, né? Limpe o ferimento com bastante água corrente e sabão. Não tente retirar farpas, casco de vidros ou partícula de metal do ferimento, a menos que saia facilmente durante a limpeza. E não toque no ferimento com o dedo nem com lenços usados em outros materiais sujos, certo? Proteja o ferimento com gases, né? Esterilizada ou com pano limpo, sem apertar. Mude o curativo quantas vezes for necessário para mantê-lo limpo e seco. E verifique se o paciente é vacinado contra o tétano. Em caso de dúvida, procure um médico. E se posteriormente o ferimento ficar dolorido ou inchado, procure a orientação médica, que é o sinal de infecção. Agora, quando é ferimento externo ou profundo, já fica grave, né? Então, é importante que necessita atenção médica urgente. Então, acionar a SAMU o quanto antes para fazer a intervenção ou levar a pessoa para o hospital o quanto antes. Então, até ele chegar no hospital, é importante fazer o que? As bordas do ferimento não se juntam corretamente, há presença de corpo estranho, pele, músculo, nervos, tendões estão deslacerados, há suspeita de penetração profunda do objeto causador do ferimento, né? Que no caso uma faca ou prego. O ferimento é no crânio ou na face, é importante identificar. E a região próxima ao ferimento não tem aparência nem funcionamento normal, né? Então isso aí, pessoal, é categorizado como ferimento externo ou profundo. Então, como a gente pode observar nessa reportagem, cerca de 30% dos acidentes de trabalho são de ferimentos nas mãos. Em relação à queimadura, como a gente sabe, pessoal, existe 3 classificações de queimadura. Queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, né? Então, o que pode ocasionar essa queimadura? Chamas, vapores quentes, líquidos fervescentes, sólidos superaquecidos ou incandescentes, né? Pode provocar queimadura, né? Também substâncias radioativas, radiações infravermelhas, eletricidade e baixas temperaturas, como vocês podem observar na imagem à direita. A outra reportagem relacionada com queimadura, temos que o homem morre ao sofrer queimaduras em acidente de trabalho. Certo? Então, pessoal, como eu havia comentado, né, as queimaduras são classificadas de 3 formas, né? Primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau é
quando atinge, né, a parte superficiais da pele, né, queimando só a parte ali da epiderme. Já profunda, que no caso é segundo grau, ela altera a epiderme, né, queimando, e a derme. Já terceiro grau, ela prejudica totalmente, né, como vocês podem observar nessa imagem direita, chegando a ter contato até com o músculo, né, que na parte danifica até a camada de gordura, né. Então tá aqui a imagem que vocês podem observar justamente sobre essas situações. A queimaduras superficiais, que é caracterizada só como primeiro grau, e as queimaduras profundas é segundo e terceiro grau, né? Então, quais são os procedimentos que ocorrem em queimaduras de primeiro grau, que no caso superficiais? Trate como se fosse ferimento leve, né? Então, leve e mantenha a área queimada sobre água corrente para resfriamento, né? E evite e é proibido colocar o que? Pomadas e creme dental. Já com a queimaduras profundas, que no caso de segundo e terceiro grau, não fure as bolhas, não arranque nem solte roupas coladas à queimadura. Quando necessário, recorte as roupas em volta da ferida. Ofereça líquidos quando o acidentado estiver consciente, para ele não ficar desidratado, né? Encaminhe a vítima para atendimento o mais rápido possível. E quanto maior a área da pele queimada, mais grave é o caso, né? Já por queimadura por agentes químicos, né, como vocês podem observar na imagem à direita, é importante fazer o quê? Quais são os procedimentos cabíveis para não prejudicar essa pessoa que você está fazendo a intervenção, ajudando, né? Lave a área atingida com bastante água, aplique jato de água enquanto retira as roupas queimadas, né? Proceda com as queimaduras superficiais, prevenindo o choque e a dor. Não aplique graxas, bicarbonato de sódio ou outras substâncias sem queimadura externa e não retire os corpos estranhos ou graxas das lesões, né? Aí, quando temos aqui a queimadura nos olhos, pode ser produzido por substâncias irritantes, que no caso como ácidos, água quente, vapor, cinza quente, pó explosivo, metal fundido e chama direta, né? Então, quais são os procedimentos cabíveis, né, nessa situação? Lave os olhos da vítima durante vários minutos, se possível com soro fisiológico. Tampe os olhos atingidos com gás ou pano limpo e leve a vítima ao médico o mais rápido possível, né? Agora, no caso de hemorragia, né, pessoal, ela pode ser tanto interna como externa, né? Então, um exemplo que a gente observa, né, é a perda de sangue devido ao rompimento de algum vaso, que no caso é a artéria ou veia, né? Então, toda hemorragia deve ser contida imediatamente. A hemorragia intensa não controla e pode causar morte no período de 3 a 5 minutos se não for aplicadas as práticas emergenciais e se o pessoal não for deslocado o quanto antes para um local especializado de emergência, né? Então, um exemplo que a gente pode comentar, né? Um famoso que morreu de hemorragia foi o apresentador Gugu, né? Que teve a fratura da têmpora, né? Que é na lateral da cabeça. E a hemorragia se espalhou para o cérebro, né? Certo? Então, como a gente vocês podem observar na imagem direita, né? A hemorragia é considerada capilar quando a saída de sangue é de pequena quantidade. Agora, quando é considerada venosa, é a saída contínua do sangue e o sangue vermelho escuro, né? E arterial é a saída intermitente de sangue vermelho brilhante, certo? Ou seja, está saindo o sangue de forma de jato, né? Então, quais são os procedimentos cabíveis? Não perca o tempo para a hemorragia, né? Não esqueça de usar luva. Use uma compressa limpa e seca, né? Gás ou pano ou lenço limpo. Coloque a compressa sobre o ferimento. Pressione com firmeza. Use a atadura. Tira de pano, né? Ou gravata justamente para poder amarrar, né? Outro recurso que não tem em mão para arrancar, amarrar a compressa e mantê-lo bem firme no lugar, né? Dando continuidade, vocês podem observar à direita, né? Então, caso não disponha de compressa, feche a ferida com o dedo ou com a mão, evitando uma hemorragia intensa, né? E aperte totalmente com o dedo ou com a mão de encontro aos ossos, nos pontos onde a veia ou artéria é mais fácil de ser encontrada, né?
Então, quando os ferimentos for no braço ou nas pernas e serem fratura, a hemorragia será controlada mais facilmente se a parte ferida ficar elevada. Certo, pessoal? Então, quando ocorre hemorragia intensa, né? Quando uma parte do membro do corpo é deslacerada ou esmagada, é importante o que? A aplicação do torniquete, né? Como vocês podem observar na imagem, né? Justamente para poder o que? Estancar esse fluxo de sangue que está saindo do corpo. Certo? Então, qual o procedimento ser seguido, né? Desaparte gradualmente o torniquete, né? A cada 10 ou 15 minutos. Se a hemorragia não voltar, deixe o torniquete frouxo no lugar, de modo que ele possa ser reapertado em caso de necessidade, né? Então, porque não pode ficar o torniquete amarrado com o tempo direto, né? Ou seja, tem que ficar intervalando. Aí aqui temos a hemorragia interna, né, pessoal? O corpo fica assim um pouco roxo, né? Vermelhidão, inchado. Então, como identificar? É pulso fraco, pele fria, suores abundantes, palidez intensa, sede, tontura. E além disso, também pode ser inconsciente, né? No estado de choque. Então, numa situação de hemorragia interna, quais são os procedimentos cabíveis, né? Manter a vítima deitada, né? Quando houver suspeita de fratura de crânio ou de derrame cerebral, a cabeça deve ser mantida elevada, né? Então bota um panozinho assim atrás da cabeça para poder elevar um pouco, como fosse uma almofada, né? Aplique compressas frias ou saco de gelo no ponto atingido e conduza o mais rapidamente possível para o socorro médico, né? E sempre alertando, pessoal. Numa situação dessa, antes de fazer qualquer intervenção, ligue o quanto antes para a SAMU. A hemorragia nasal, né? É importante também quais são os procedimentos cabíveis, né? Ponha o paciente sentado com a cabeça voltada para frente e aperte a narina durante 10 minutos. Caso a hemorragia não ceda, coloque um tampão de gases dentro da narina e um pano ou uma toalha fria sobre o nariz. Se possível, um saco de gelo. E se a hemorragia continuar, o socorro médico é necessário e viável. Certo, pessoal? Em relação a lesões de ossos, articulações e músculos, temos a fratura, né? Que é o rompimento total ou parcial de qualquer osso. E ela pode ser classificada tanto como fechada quanto exposta, certo? Exposta é quando o osso, né, sobressai sobre a pele da pessoa, né? Obstruindo tanto o músculo quanto a pele. Já a fechada é interna, como vocês podem observar na imagem à esquerda, é um exemplo de fratura fechada, e exposta é a imagem à direita, abaixo. Então, como sintomas, né, da fratura, dor intensa, impossibilidade de movimentação afetada, né? E o que fazer? Imobilize o local de fratura e também as articulações próximas, acima e abaixo do local. Para imobilizar, recorra às talas de papelão, cabos de vassoura, bengala, galhos de árvore. As talas deverão ter comprimento suficiente para ultrapassar as articulações acima e abaixo da fratura. Deverão ser amarradas com ataduras, no mínimo em 4 pontos, abaixo da articulação e abaixo da fratura, acima da articulação e acima da fratura, certo? Como vocês podem observar na imagem à direita. E conduza ao socorro médico. Na parte de contusões e distensão, né, pessoal? Vocês podem observar na imagem, né, ocorre uma pancada. É importante que mobilize, deixe a parte afetada em repouso e a partir do segundo dia use compressa de água quente para apressar a cura, né? Já na parte de entorse, como vocês podem observar na imagem à direita, o que se pode fazer, né? Trate como se houvesse fratura, né? Mobilize a parte afetada e aplique gelo e compressas frias, né? Luxação, pessoal, quando ocorre o que? Deslocamento do osso, né, em alguma posição, né? Por exemplo, como vocês podem observar na imagem à direita superior, temos aqui o que? Uma luxação do osso, do joelho, e abaixo temos do ombro, né? Então, o que se fazer, pessoal? Mobilize
como no caso de fratura, e não faça a massagem no local lesado e procure o auxílio médico o quanto antes. Na parte de desmaio, o que fazer, pessoal? Deitar de costa e levantar suas pernas, né, da pessoa que desmaiou. Afrouxe as roupas, mantenha o ambiente arejado, aplique os panos frios no rosto ou na testa. E se o desmaio durar mais de 1 ou 2 minutos, agasalhe o paciente e procure um médico. Estado de choque também, pessoal. É realizar o que? Controle ou evite a causa do estado de choque. Converse com a vítima deitada, afrouxe-lhe as roupas, retire da boca secreções, dentaduras ou qualquer objeto. Inicie a massagem cardíaca externa se houver ausência de pulso e dilatações da pupila. Vire a cabeça da vítima para o lado, caso ocorra vômito, né, pessoal? Justamente para a pessoa não se engasgar. E mantenha a cabeça da vítima sempre abaixo do seu corpo. Certo? Choque elétrico, infelizmente, é um dos principais acidentes que morrem muitos trabalhadores, né? Por isso que é importante, né? Sempre instalações elétricas passar por manutenção isso de forma periódica, né? Então, o que se fazer numa situação quando a pessoa recebe um choque elétrico? Interrompa imediatamente o contato da vítima com a corrente elétrica. Então, para isso, utilize materiais não condutor, como um pedaço de pau, cabo de vassoura, borracha ou pano grosso, e desligue a eletricidade. Certifique-se de que está pisando em um chão seco, se não estiver usando botas de borracha. Proteja áreas da queimadura, como indicado no item 9, certo? E verifique a respiração e o pulso, se não sentir nenhum destes. Comece a reanimar a vítima, pois devido ao choque elétrico pode ocorrer parada cardíaca e respiratória. E leve a vítima ao médico. Corpo estranho nos olhos, pessoal, é importante. O que se fazer, né? Abra bem os olhos acidentados e lave com água limpa ou soro fisiológico. Faça a vítima piscar, justamente para tirar esses dejetos. Se não conseguir remover o corpo estranho com facilidade, proteja ambos os olhos com gases ou pano limpo e encaminhe a pessoa ao médico. E não esfregue o óleo e nem use colírio anestésico. Anestésico. Corpo estranho no ouvido, pessoal. O que se fazer? Não tente retirar o corpo estranho com nenhum objeto, por exemplo, grampo, arame, alfinete, que você pode machucar seu ouvido. Em caso de pequenos insetos, coloque algumas gotas e óleos comestíveis no ouvido, a fim de imobilizar ou matar o inseto, e procure socorro médico o quanto antes. Convulsão, pessoal, infelizmente ocorre muito, né? O que se fazer na situação dessa? Coloque a vítima deitada de costas, proteja-lhe a cabeça e vire para o lado, e introduza um pedaço de pano ou lenço limpo entre os dentes para evitar a mordedura na língua, né? Porque, como a gente sabe, a convulsão são contrações musculares bruscas e involuntárias, né? Então é importante colocar isso no banco, na boca do acidentado, para ele não morder a língua, certo? Dando continuidade, na parte de convulsão, é importante que fazer também afaste qualquer objeto para que ele não se machuque, porque o corpo está se movimento de forma incontrolável. Afrouxe-lhes a roupa e deixe debater-se livremente. Não dê tapa na pessoa nem jogue água sobre ela. E procure um serviço médico após a recuperação da consciência para orientação e tratamento. Certo? Agora, em relação à parada cardiorrespiratória, pessoal, infelizmente acontece muito tanto nas empresas como também em esportes, né? E o que é importante, né, que esses dois sistemas eles funcionam juntos, né? Então eles dependem um do outro, que é o sistema respiratório e o sistema circulatório, né? Então, uma situação de parada cardiorrespiratória, né, é a parada dos batimentos do coração e da respiração. Então, para saber se o paciente teve uma parada cardíaca, sinta a pulsação nos punhos e na região do pescoço, certo? Ou na virilha. Então, como vocês podem observar na imagem abaixo, a primeira coisa é se fazer o que? Verificar se o paciente responde. Se ele não responder, é verificar a pulsação, certo? Então, caso o paciente apresente ausência de movimento respiratório, unhas e lábios roxos, ausência de pulso e batimento cardíaco e pupila dilatada, consequentemente ele está passando por
uma parada cardiorrespiratória. Então, o que se fazer numa situação dessa, pessoal, é deitar a vítima de cabeça para cima, sobre uma superfície plana, levante o queixo do paciente e posicione a sua cabeça de forma a esticar o pescoço e forçando-se para acima. Retire os objetos que possam impedir a entrada de ar pela boca, né? Por exemplo, a dentadura ou pontes. E se não houver resposta à respiração espontânea, inicia a respiração boca a boca. Certo? Como vocês podem observar na imagem à direita. E como é que seria essa respiração boca a boca, pessoal? É fechar as narinas da vítima com o polegar e o indicador para não deixar a saída de ar. E sopre até encher de ar o peito do paciente. E faça a massagem cardíaca. Certo? Como vocês podem observar na imagem à direita, né? Os procedimentos. Coloque as mãos espalmadas sobre uma a outra, acima do peito do indivíduo, né? Vocês podem observar na imagem, né? Bem no meio do peito, né? E pressione energicamente o tórax da vítima. Para isso, coloque o peso do seu próprio corpo sobre as suas mãos, né? Como vocês podem também observar na imagem à direita, fazendo esse deslocamento mais ou menos de 5 centímetros, né? Faça esse movimento entre 70 a 80 vezes por minuto, né? Pode ser feito ao mesmo tempo por 2 indivíduos na massagem cardiorrespiratória. Então, a força a ser aplicada dependerá da estrutura física da vítima e entre outros fatores. Então, aplique a massagem intercalada, a respiração boca a boca, e a cada 30 massagens cardíacas, sopre duas vezes, né, na boca do paciente, enchendo-lhe nos pulmões de ar. E continua fazendo a compressão torácica. Certo, pessoal? Então, as medidas de segurança é de suma importância. Temos o suporte básico, né, que é justamente evitando, né, essa parada cardiorrespiratória. O que se fazer? Então, qual a primeira instância a se fazer quando a pessoa está passando por situação de respiração cardiorrespiratória, né? Reconhecimento imediato da parada cardíaca, né? O acionamento do serviço de emergência SAMU. Tem que ligar para o SAMU de forma prioritária. A primeira coisa a se fazer. Segunda é a reanimação, que é a ressuscitação cardiopulmonar, que é o RCP, com ênfase nas compressões torácicas, né? Terceira situação é rápida desfibrilação, né? Que é justamente aquele equipamento que utiliza como choque. Existem desfibriladores automáticos em diversos locais, como shoppings, estádios, aviões e grandes supermercados, que na maioria dos casos a rápida desfibrilação está relacionada à chegada do serviço de emergência, né? E quarta situação é o suporte avançado de vida, que é justamente o que? As pessoas especializadas para fazer a intervenção necessária. E o quinto, cuidado pós parada cardiorrespiratória de forma eficiente, isso já nos hospitais. Certo, pessoal? Então, aqui encerramos e muito obrigado a todos.